Bem-vindo ao nosso canal. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os princípios de uma boa nutrição. Eu tô dando para vocês aqui no decorrer de todas essas aulas, várias ferramentas para que vocês priorizem a qualidade alimentar e conquiste, uma rotina saudável e que isso leve vocês a um processo de emagrecimento, a prevenção de doenças e também, se vocês pararem para pensar, que vocês consigam performar. Porque, gente, a gente tem que entender que a gente precisa conseguir criar uma realidade. Esses conteúdos que eu faço com vocês são conteúdos que eu vou, dentro da minha parte, da minha atuação clínica como Nutri, eu vou ensinando e dando ferramenta para os meus pacientes. Então, tudo isso, se vocês olharem isso como uma consulta nutricional, vocês vão ver que tudo que eu estou ensinando para vocês aqui tem a ver com a conquista, sim, de uma melhora na qualidade alimentar, Então hoje a gente vai falar como que eu vou começar a me planejar para ter uma alimentação adequada e quais conhecimentos são necessários para que eu pratique e para que cada vez mais eu enraize essa rotina no meu dia a dia, Uma grande pergunta: por que você se alimenta? Você já parou para pensar? Você se alimenta porque você tem fome? Você se alimenta porque você quer garantir nutrientes? Ou você se alimenta simplesmente porque você está com vontade? Ultimamente, o que a gente mais tem são excessos. Excessos alimentares e excessos de substâncias que não participam da nossa regeneração metabólica, regeneração celular, que não faz parte do princípio, de atuação no nosso corpo. E quando a gente tem esse excesso de substâncias, o nosso corpo ele acaba só combatendo essas substâncias. Então isso vai trazer pra gente inflamação. Um corpo inflamado é um corpo que não emagrece. Por quê? Porque o corpo não está preocupado em perder peso, ele está preocupado em não morrer, tá? Então isso pra gente é muito importante. Por quê? Porque às vezes eu desejo tanto um processo de emagrecimento, tanto, mas o meu corpo ainda não está preparado para alcançar isso de forma rápida, de forma efetiva. Por isso que vocês vêm falando muito sobre vamos começar a fazer um detox, porque detox é essa organização. A gente não vive de suco verde. Desintoxicação não se trata só disso. Se trata da gente eliminar a toxina, da gente fazer faxina interna, Então, é muito importante que vocês olhem para tudo isso para que o processo ele fique real, ele fique leve e ele te leve a algum lugar. Você tem comido proteínas que realmente atuam no seu metabolismo? Qual é o tipo de proteína que você come? Você come carne de verdade, vegetais proteicos mais naturais, ou você está vivendo de embutidos? Olha para a tua alimentação, faz esse levantamento. Quando você fez a última compra no mercado, o que você colocou no teu carrinho? Frango, peixe, carne, grãos, feijões, quinoa? Ou você colocou hambúrguer, salsicha, linguiça, presunto? Ou você está colocando meio a meio? Quem está no embutido 100% vai viver inflamado sempre. Quem está no meio a meio não vai dar nem um passo para frente, nem um passo para trás, vai ficar estagnado. Agora, se você já está caminhando para uma alimentação mais limpa, entenda, o seu corpo vai se desintoxicar. Quando a gente fala de pessoas que comem carne e a gente fala do vegetariano e do vegano, a questão é, atinjam níveis proteicos, tá? Vegetariano não dá só para viver de carboidrato. O seu corpo precisa de regeneração, o seu corpo precisa de proteína. Então a gente vai ter que ir atrás de alimentos vegetais, fontes proteicas. Hoje nós já temos muitas suplementações à base de arroz e ervilha, e eu conheci uma no último evento que eu fui de nutrição, que é proteína do próprio amendoim. Então hoje a nossa possibilidade de atingir níveis proteicos, mesmo sendo vegetarianos ou veganos, está cada vez mais ampliada, Então não basta só não comer carne animal, a gente precisa atingir as taxas adequadas de proteína, combinado?
Carboidratos. Carboidratos liberam no nosso corpo os açúcares, que são as energias que a gente realmente precisa para a nossa vida. Qual é o carboidrato que você está trazendo? O refinado? Ou você está trazendo ali um carboidrato integral, que tem um aumento proteico ali interno ainda, né? Que tem uma quantidade de fibra. Porque se você estiver trazendo só carboidratos refinados para a tua alimentação, entenda, você está aumentando a insulina e você não vai conquistar o emagrecimento. Você vai simplesmente aumentar o seu diâmetro de gordura abdominal, porque o que cuida disso são os integrais. Então eu preciso trazer para minha vida a aveia, o arroz integral, grãos, né, trigo em grão, milho de espiga, né? Eu posso pensar em alguns vegetais como a batata doce, como mandioca, como inhame, para fazer parte integrante dessa minha rotina alimentar, né? E gorduras. Quais gorduras você está consumindo? Olha também, lembra aí do teu carrinho de compra, né? Será que você está priorizando um abacate? Você está trazendo um azeite? Você está evitando gordura transgênica, né? Soja não é um problema. O problema é que a soja no Brasil, 90% da produção é transgênica. Então a gente tem que evitar, de preferência, comprar lá as gorduras que tenham um T de transgênico. A ideia seria, se eu não conseguir consumir um azeite, eu ir para um óleo de milho. E eu preciso olhar também se esse óleo de milho não é transgênico, tá? O que é ser transgênico? Pensem assim, de uma forma muito simplista, tá? Para que a produção, né, não seja agredida pelos animais, então assim, a formiguinha vai lá e come, outros insetos consumam toda essa produção, eles vão alterando geneticamente a semente do vegetal para que a formiga não coma, né? Então, o transgênico é isso. Eles vão potencializando a semente do alimento para que ela consiga resistir às safras. E automaticamente, essa mudança a nível genético, a gente não sabe até que ponto é similar à nossa, né? Por isso que eu não sou muito a favor dos transgênicos e muito a favor dos orgânicos, tá? A gente vai ter uma aula específica sobre orgânicos para vocês também, para vocês entenderem essa diferença. Então, quando a gente fala de gordura, a gente precisa olhar muito para isso, sabe? Toda gordura que eu compro tem lá um Tzinho, tá? De transgênico. Outra coisa, não são só as gorduras, o milho, o trigo, né? Se vocês começarem a olhar, tá escrito lá, né? Se o ingrediente daquela preparação é ou não é transgênica, tá? Então fiquem atentos e evitem sempre que vocês puderem, né? Infelizmente a gente tá cada vez mais difícil evitar, né? Mas quando a gente conseguir, a gente melhora aquele item no dia. E se vocês estão consumindo vitaminas e vegetais o suficiente para garantir que o corpo de vocês tenha uma regeneração celular perfeita. Eu acabei de fazer uma aula para a plataforma, onde eu falei sobre os benefícios da vitamina C. E, gente, são inúmeros os benefícios da vitamina C, seja para a nossa modulação da imunidade, seja para a saúde da nossa pele, para evitar o envelhecimento precoce, para cicatrização, para a saúde dos ossos, para a saúde das articulações, para a boa absorção do colágeno, para o nosso humor, porque ela está relacionada a neurotransmissores. Olha a grandeza de vocês consumirem vitaminas e minerais. Não dá só, para resumir a nossa alimentação, a uma cápsula de suplementação. A suplementação, ela vem para dar suporte àquilo que a gente não consegue por vias naturais. Então, você tem o compromisso de comer direito e suplementar aquilo que, infelizmente, a alimentação não supriu. Combinado? Fibras. Fibras também são ingredientes importantes para a nossa rotina alimentar, porque elas modulam a nossa glicemia, elas favorecem a nossa saciedade, elas melhoram a motilidade intestinal, ou seja, elas são maestras no nosso corpo.
e a gente precisa consumir. Olha para a tua alimentação e avalia o quanto de casca você está comendo, quais são as sementes que você consome, né, as folhas que você está comendo de salada diariamente. Você come uma folhinha de alface ou você come um prato de salada? Gente, tudo isso faz diferença. A gente precisa entender que o nosso corpo, ele precisa de organização, de direcionamento. Então, vamos organizar a nossa rotina alimentar. E água, né? A nossa primeira aula aqui no canal foi sobre água. Você já está tomando água suficiente? Porque se você não tiver, nada disso vai funcionar. Água é o alimento mais importante para o nosso corpo, tá? O nosso corpo ele tem a capacidade de sobreviver por vários dias sem comida, se eu tiver água, porque a água vai conduzir tudo. Ela vai pegar a gordura e ela vai ser meio para que aquela gordura vire energia. Ela vai pegar aquela fibra e ela vai trabalhar no nosso intestino, ela vai inchar essa fibra e vai fazer o nosso intestino funcionar bonitinho. Ela vai pegar o excesso de gordura da nossa alimentação e vai eliminar pelas nossas fezes. Gente, água é maravilhosa, tá? A água mantém a nossa vida, né? Por isso que o nosso corpo é constituído de 60% de água, tá? Então não esqueçam dela. E aí a gente tem que pensar, será que eu já tô tendo essa rotina? Porque se eu começar a englobar essa rotina, aí aquela dica da aula anterior, que eu falei, comecem pelas fibras, como primeiro as fibras, depois as proteínas, depois os carboidratos, isso vai começar a fazer sentido, isso vai trazer benefício para o seu processo. Porque o nosso corpo, ele trabalha com os instrumentos que ele recebe. E aí, o que você está dando para ele? Lanche de fast food embutido? Bebidas gaseificadas em excesso? Excesso de álcool? Tá comendo gordura que você nem sabe há quanto tempo está sendo reutilizada? Ou você está resgatando algo que é muito importante, que é a comida caseira, que é comer de verdade, que é saborear uma fruta, né? A gente sabe que nem sempre as frutas estão gostosas, então olhe sazonalidade, olhe se é o momento. Gente, use a estratégia do mercado. O mercado coloca na promoção os vegetais e as frutas da estação, porque a produção tá grande. Então, leve isso para casa de vocês, tá? Então, esses são os princípios que você precisa ter se você quer emagrecer, se você quer cuidar da sua saúde, se você quer atingir longevidade, né? Existe uma lei, quando eu estudava nutrição, que é a lei de Escudeiro, que ele fala assim: quantidade, qualidade, harmonia e adequação. É só disso que a gente precisa. Você precisa entender a quantidade de alimento que o seu corpo necessita, você tem que priorizar a qualidade dos alimentos diariamente, você tem que ter uma harmonia entre aquilo, né? O quanto de cada coisa eu preciso. E é gostoso a gente olhar para a comida tá bonita, a comida tá se conversando. Eu falo que é tão gostoso comer peixe com purê de batata e brócolis. Combina, né? É a mesma coisa de estrogonofe com batata. Gente, combina. Então, isso traz pra gente tranquilidade, reduz a ansiedade, faz a gente aceitar a refeição, né? E quando a gente aceita essa refeição de bom grado, a gente, além da nutrição, a gente tem um conforto emocional. E, gente, emoção mental é o que mantém a gente no processo ou não, tá? E adequação, né, gente? Se eu estou gestante, eu sei que eu preciso comer mais. Se eu estou no processo de emagrecimento, eu sei que eu preciso comer menos. Se eu estou passando por algum problema de saúde, eu sei que talvez nesse momento eu tenha que tomar uma suplementação, eu tenha que comer um determinado alimento com maior regularidade. Entendam que as adequações, elas participam dos nossos ciclos de vida e que tá tudo bem. A nossa vida não é estática. Entendam isso. E a nossa alimentação também nunca vai ser, tá bom? Eu encontro vocês na próxima aula. Eu espero que esse conteúdo esteja ajudando demais vocês, né? Compartilhem, curtam, indiquem para as pessoas que vocês gostam, porque esse conteúdo que eu tô criando, ele realmente é de coração. E eu espero que vocês recebam, né, com tanto carinho essas informações e que isso faça parte da vida de vocês. Um ótimo dia e até a próxima aula aqui no nosso canal. Tchau, tchau.